Fala aí, galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje venho falar um pouquinho sobre TRI. Por quê? Porque muitos dos nossos inscritos, muitos dos nossos amigos que estão aqui estão pedindo para que eu falasse um pouquinho do TRI agora no Enem de 2020. Se a prova vai vir difícil, se a prova vai vir fácil, como é que a gente vai fazer isso? E aí eu tenho algumas informações interessantes para vocês. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de prova do Enem, muita gente acha que num ano vem mais difícil, no outro ano vem mais fácil, como é que a gente vai fazer isso? Depende muito do nível de estudo que você tem. Primeira coisa importante para a gente falar da prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que ela segue uma matriz de referência com habilidades. Então, eu não tenho como mudar essa matriz. Essa matriz, por exemplo, nas ciências humanas ou qualquer outra área de conhecimento, ela tem 30 habilidades. Então, essas habilidades elas são organizadas de maneira fácil, média e até difícil. Algumas habilidades, por exemplo, na matemática, na própria linguagem, são habilidades que vão até a média, tem uma ou duas difíceis no máximo. Então isso faz com que eu tenha uma prova com uma grande quantidade de questões fáceis, tá? Uma maioria de questões fáceis em relação à média e difícil. Isso faz com que esse aluno, e aí eu já digo a primeira dica que eu acho que é fundamental, a gente já falou em outros vídeos, que você tem que ir primeiro nas questões fáceis, aquelas questões que você sabe. Por mais que eu entenda que vocês querem seguir os números lá, a questão número 1, a questão número 2, a questão número 3, aproveitem para fazer esse exercício em casa agora, e é uma dica de estudo. Façam em casa determinados simulados ou provas anteriores, como se vocês estivessem fazendo o Enem. E aí, em vez de vocês seguirem as questões na numeração em ordem, procurem as questões mais fáceis. Essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Então, esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque a gente segue sempre as mesmas habilidades. Quando a gente coloca lá na prova que a habilidade 6, que é a habilidade de geografia, que é identificar elementos da cartografia e gráficos, essa é uma questão fácil. Se vocês já viram as questões de cartografia, caiu a projeção da ONU, que é a projeção azimutal, somente para você identificar a imagem. Caiu que era anamorfose. Então, se você soubesse que era anamorfose, você matava uma questão. Ou seja, tudo isso que eu acho que é bem interessante para a gente citar um pouquinho do que realmente é essa prova do Enem. Como eu falei, muitos dos nossos amigos aqui, dos nossos inscritos, que a gente trata realmente como amigos, como, na verdade, tá sempre junto, porque eu sempre respondo todas as questões. Se vocês quiserem bater papo com a gente, só você chegar aqui no canal, chegar aqui no vídeo, conversar com a gente, eu estou sempre à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês sobre o Enem. E como eu falei, vocês certamente já viram meus vídeos com outros youtubers, por exemplo, o professor Paulo Pereira, meu amigo há muito tempo, sabem que eu trabalho há muito tempo para o Enem e conheço um pouquinho do que realmente é isso. Diferente de muitos que falam, não sei o que é isso. Aqui você vai ter informações corretas. Vamos para o TRI, porque essa foi a grande pergunta dos nossos amigos. E aí, muita gente fala para mim, como é que o TRI age? Nós temos duas classificações para a gente avaliar as nossas provas. Nós estamos muito acostumados com o que a gente chama de teoria de resposta ao item, que é o TRI, ou a teoria de respostas que a gente utiliza na nossa sala de aula normalmente. Que é aquela que você, por exemplo, bota lá 10 questões e cada uma vale um ponto. Uma difícil, uma fácil, mas todas têm a mesma pontuação. É a clássica, a teoria clássica dos testes. Essa teoria, a gente está muito acostumado a vê-la. Então, por exemplo, às vezes a professora fala assim, olha, se você acertar essa questão difícil, esse desafio, você vai ganhar um ponto a mais. E a gente está muito acostumado com isso. No Enem, a gente não faz dessa forma. A teoria clássica dos testes, que é comum no nosso dia a dia, que dá a pontuação um pouco maior para a questão mais difícil, ou então a mesma pontuação para todas as questões, não é comum no Enem. Aqui no nosso dia a dia, a gente está acostumado a fazer isso. Por isso que quando a gente vai para o Enem, a gente não consegue entender por que eu acertei 30 questões e tirei uma nota menor do que aquele cara que acertou 27, por exemplo. Como é que pode um negócio desse? Acertei 3 questões a mais do que ele e tive uma nota menor. Na verdade, porque o TRI faz essa pontuação. E como é que é feita essa pontuação? Primeiro a gente tem um gráfico de, como a gente pode dizer, potencial em termos de estudo do aluno. Aquele aluno que tem uma facilidade maior, aquele aluno que tem um alto grau de proficiência, ele tem uma chance maior de acertar a questão. Enquanto aquele aluno que tem menos proficiência,
ele certamente, numa questão mais difícil, uma questão média, ele vai errar. Devido ao quê? Devido a ele não conseguir completar essa habilidade. E é a partir daí que a gente faz esse cálculo. Por quê? Porque muita gente fala assim, quanto é que vale a questão número, dá um exemplo, 48 de geografia, né? 48 das ciências humanas. Eu não sei quanto vale. Ela só vai ter a pontuação dela no momento que ela chegar no Enem. No momento que todas as respostas foram computadas. Porque é a partir daí que a gente vai ver o nível, né? A gente já sabe qual é o nível de dificuldade dessa questão, porque ela já foi pré-testada, ela já passou pelo Brasil, já foi pré-testada em algum ano da vida de vocês. Vocês, de repente, não viram essa questão, mas outras pessoas que, de repente, já estão na universidade viram essa questão, porque fizeram testes do INEP, e essa questão foi pré-testada, chegou na nossa mão, e nós transformamos essa questão, adequamos ela de acordo com o nível que ela veio. De repente, às vezes, vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma questão que ninguém marcou a letra E. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, certamente, a letra E está rechaçando. Tipo, ninguém quer marcar a letra E porque ela está muito errada. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente vai lá e altera a letra E para que ela tenha uma... A gente chama, é um termo que a gente utiliza muito para a questão, uma plausibilidade para que as pessoas pensem, aquele cara que tem uma baixa proficiência possa marcar essa letra E. Não é uma pegadinha, entenda? Porque todas as alternativas do Enem são verdadeiras. Mas só uma responde o enunciado que eu estou colocando. Então isso é importante. Então quando você pensa no TRI, você pensa o seguinte, olha, se todo mundo acertou a questão número 48, como eu tinha comentado, ela vai ter uma pontuação X. Se ninguém acertou a 48, ela vai ter uma pontuação tal. Na verdade não vai adiantar para ninguém. De acordo com o número de acertos e de acordo com o nível de dificuldade que ela vem anteriormente, pré-julgada, que a gente já pré-julgou ela com nível de dificuldade, devido à própria habilidade que ela apresenta, ela pode ser mais difícil. E aí você fala assim, Roberto, eu acertei a questão mais difícil. Questão com o número 49 era a questão mais difícil da prova e eu acertei. Beleza, ok. Então a minha pontuação vai subir muito. Calma. Não é assim. Por quê? Junto com essa questão 49, na nossa linha de competência, e depois nós vamos ter um vídeo falando um pouquinho sobre isso, vou mostrar alguns detalhes que vocês não sabem, né? E muitos professores também nunca ouviram falar. Na nossa linha de competência, eu faço uma comparação, ou na mesma habilidade, ou numa habilidade que é muito próxima a isso. Então, nessa linha de competência, essa questão 49 é uma questão difícil. Em compensação, a questão número 54, eu estou dando um exemplo, é uma questão fácil, mas está nessa mesma linha. E quando ela está nessa mesma linha, o que acontece? Eu tenho essa questão fácil, a 54, e a 49 é uma questão difícil. Foi isso que eu falei, né? 48, 49, sem problema. É uma questão difícil. Se eu acerto a questão difícil e erro a questão fácil, quer dizer que o sistema do TRI ele entende que você não desenvolveu a habilidade, porque na verdade o que aconteceu foi que, para você desenvolver aquela habilidade, né, que a gente está falando daquela linha de competência, você precisa acertar a fácil e a difícil. Mas Roberto, já me falou assim, como é que você define se é fácil? Para mim, de repente, não é fácil, é difícil. Está definido que é fácil, porque o nível de teste dessa questão mostrou que ela é fácil. Se para você ela é difícil, é que você não desenvolveu aquela habilidade. Entenda dessa forma. Então, porque às vezes a gente estuda, e eu vou ser sincero para vocês, eu estou tentando trazer aqui no canal uma série de informações importantes, mas às vezes a gente estuda coisa que não tem nada a ver com o Enem. Eu já vi muita gente colocar coisas absurdas. Eu, por exemplo, no meu Instagram, coloco informações, às vezes muitas informações sobre o Enem, nos meus stories, etc. E eu vejo muita gente me perguntando assim, mas Roberto, eu já ouvi falar que tinha que falar sobre isso, atualidade, blá, 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 eleição. Esquece, galera. Esquece. Nada disso vai cair. É fora do processo. E as pessoas, às vezes, estudam coisas que não vão cair. A gente vai falar aqui também palavras importantes, temas importantes para o Enem, né? Falar dessas habilidades. Nós vamos ter aqui inúmeras lives falando de cada habilidade do Enem até a prova, para que vocês tenham plena condição de fazer essa prova com muita tranquilidade e gabaritando a prova de ciências humanas, principalmente geografia. Então, voltando lá, as questões, né? 50 e pouco e 40 e pouco. Se essas questões, se você acertou a difícil e errou a fácil, você perdeu o ponto. Se você acertou a fácil e errou a difícil, a sua nota é maior do que aquele cara que acertou a difícil.
Por que ela é maior? Acertei é difícil. Porque o TRI entende que você chutou a questão, que você não sabe a habilidade. Se você acerta fácil e erra difícil, ele entende que você tem essa habilidade, mas não desenvolveu tanta. Então, é o que eu falo, e eu já conversei com vários amigos, a gente sempre fala isso nas nossas lives, comecem pelas fáceis. Vão nas questões fáceis. E são essas questões fáceis que vão fazer com que você passe. A gente tem uma média, e aí eu vou dar um exemplo, uma prova de matemática. Acertou 25 questões, 26. Dependendo da prova, você vai quase chegar aos 800 pontos. Por que isso, galera? Porque é uma prova estratégica, fundamental. É muito mais do que o estudo básico. É prova estratégica totalmente. Você começa a olhar pelas questões fáceis e depois as questões difíceis, onde você fala assim, se eu errar não tem problema. O que eu não posso errar é fácil. A fácil eu não posso errar. Porque senão eu começo a perder o ponto, porque ela já está definida para mim como fácil. Então o TRI faz essa questão. Ela é injusto? Eu não acho tão injusto assim não, galera. Sabe qual é a diferença? É que a gente está acostumado com um teste clássico, que tudo vale um ponto, ou aquela questão difícil vale 2 pontos, e a gente de repente vai na difícil, porque aí você tenta responder a difícil de uma forma onde você vai ganhar alguma coisa. E a gente, no TRI, tenta ser o mais justo possível. Mas, Roberto, eu sempre achei injusto. É porque a gente não sabe fazer prova. É por isso que eu estou dando a dica para vocês. Quando se monta a prova, a dica fundamental é o quê? Começar pelas fáceis. Agora, por exemplo, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas não vão fazer a prova? A gente tem um número, uma progressão de número elevado, apesar do INEP estar colocando salas especiais para aqueles alunos de risco, etc. Mesmo assim, galera, tem muita gente que não vai fazer a prova, tem muita gente que já desistiu. E como é que eu faço para estudar, Roberto? Que eu não estou acostumado, estou em casa, etc. Eu já falei isso para vocês, já dei dicas em algumas lives com alguns amigos. Galera, senta final de semana e faz as 2 provas. Todo final de semana agora é daqui para o final do ano, daqui para a prova. Faz uma prova 2017. Vou dar um exemplo. Faz lá, sábado, domingo faz a prova. 2018, sábado, domingo. 2019, faz a prova. Pega simulados que você tenha. A gente vai começar a fazer um simulado no Enem Digital, que também serve para aquele que vai fazer o Enem impresso. Mas façam isso. O trabalho é esse. Eu falei isso numa outra live. O Enem é uma maratona. Se você corre 1 km por dia, você não vai conseguir correr uma maratona. Mas se você começa a correr com 5, daqui a pouco você corre 7, daqui a pouco você corre 10, daqui a pouco você corre 15, daqui a pouco você corre 20, certamente lá em janeiro você está correndo a maratona. Se você está correndo 1 km por dia, esquece, você não vai fazer a maratona. E aí vai chegar lá, você vai se enrolar, porque você vai ficar com medo, não vai procurar as questões fáceis, você não vai ter tempo de fazer a prova. Ou seja, a preparação psicológica é importante, a preparação intelectual é importante, mas a preparação física e é claro, como a gente falou lá no início, a psicológica é fundamental. Se você não faz isso, galera, um abraço. Mas eu acho que eu devo ter falado um pouquinho bem sobre o TRI, né? Ajudado vocês. Galera, podem deixar suas perguntas, converse com a gente aqui, sem problema. Compartilhe nossos vídeos, compartilhe o nosso canal lá, para a galera ter acesso a essas informações, que são informações bem importantes para vocês. Galera, um prazer muito grande. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente. É fundamental para a gente continuar trazendo essas informações importantes para vocês. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.